Bom, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, então. Cadê? Nossa, esse Zoom atualizou, tá muito esquisito, gente. Aqui, então tá. Aqui a gente tem uma última parte Então, só recapitulando, a aula passada a gente falou de princípio da legalidade, né? E dentro do princípio da legalidade a gente chegou que a gente entendeu que é regra da legalidade. Por ter essa questão da condição da lei que determina a aplicação da lei, né, no tempo, então a gente falou de retroatividade, da lei, e a gente termina essa parte falando de limites de retroatividade, né, quanto ao seu conceito jurídico, judicial, de garantia. Então a Constituição, ela vai tá lá para a gente no artigo 5º, inciso 36, um conceito bem interessante, que eu acho que esses três elementos vocês já viram, até já devem ter ouvido falar em outras matérias, mas eu quero desbravar um pouquinho mais com vocês. Porque o 5º 35, 36 vai falar o seguinte para vocês. Ele vai falar: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, vai trazer esses três conceitos em que a Constituição vai expressamente vedar a retroatividade da lei. Ou seja, a Constituição, ela vai deixar claro para a gente que nessas estruturas, no direito adquirido, no ato jurídico perfeito e na coisa julgada, a Constituição protege a retroabilidade. Então, quando há esses três institutos jurídicos, a própria Constituição, e mais que isso, o artigo 5º considera como direito fundamental a proteção da retroatividade quanto a esses elementos. Bom, e são esses três elementos que eu quero discutir um pouquinho com vocês aqui. São esses três elementos que são que a gente começa trabalhando hoje. Bom, vamos começar então com a ideia de direito adquirido. Vocês sabem o que é direito adquirido? Eu classifiquei aqui, eu resumi da seguinte forma. A lei... Não, desculpa. O direito adquirido é o direito que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer com aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição pré-estabelecida e inalterável em âmbito jurídico. Bem? Bom, como que a gente pode classificar o direito adquirido? Ora, significa que existe no direito adquirido, né, um conteúdo, o conteúdo reconhecidamente jurídico. Então, a gente tem algum elemento reconhecidamente jurídico atribuído ao sujeito de direito, de forma oficial. Calma, ainda vamos tentar entender isso de uma forma um pouco mais interessante. Bom, quando a gente fala em direito adquirido, a gente está falando que você, como pessoa, tem uma possibilidade, você tem uma capacidade, você tem um direito atribuído a você, concedido, né, pelo Estado, um direito concedido pelo Estado, o qual não pode ser revogado de forma nenhuma. Né? Ele não pode ser revogado de forma nenhuma. Né? Eu acho que um exemplo prático de direito adquirido que eu posso pensar aqui é quando uma pessoa busca uma aposentadoria. Né? Então, vamos supor que você buscou sua aposentadoria e você completou os requisitos para se aposentar antes da mudança de uma lei, que vai mudar a aposentadoria, por exemplo. Né? Mesmo que essa pessoa ainda não tenha se aposentado, essa pessoa, ela implementou todas as condições para se aposentar nessa data. Então, por exemplo, no dia 8/8 de 2021, você alcançou
idade e tempo de serviço para se aposentar, certo? Na lei vigente. Então, na lei vigente naquele período, você alcançou, no dia 8/8, tempo de serviço e contribuição para que você possa, idade, para que você possa se aposentar. Ótimo, você tem um direito adquirido. Vamos supor que no dia seguinte, vem uma lei que modifique o cálculo de atribuição de contagem de aposentadoria. Você é atingido por isso? Não, porque você teve o direito completo, vocês percebem? Você teve o direito adquirido. Aquilo foi completo para você. Outro exemplo, né? Imaginem comigo. Você mora numa casa e está lá naquela casa que não é sua, mas você se apropria dessa casa, você está lá pacificamente, morando sem resistência por 10 anos. Deu 10 anos, a lei brasileira vai considerar que você tem direito ao uso capi. Você pode ter essa casa para si, né? Vem uma lei posterior que vai dizer que vai aumentar para 20 anos. Você já tem direito adquirido. Isso não vai dizer respeito a você, né? Então, basicamente, a gente tem o direito adquirido como uma concessão legal que, quando você alcança essa concessão, né, vou colocar aqui também. Quando alguém adquire direito, né, direito previsto pelo Estado, este direito não poderá ser retirado posteriormente. Esse direito não poderá ser retirado posteriormente, né? Agora, meus caros, a gente não pode confundir, né? A gente não pode confundir o direito adquirido, tem que fazer uma diferenciação com a ideia de expectativa de direito. A expectativa de direito, ela se difere do direito adquirido. Em que sentido? Se a gente for pegar o mesmo exemplo da expectativa de direito em relação à aposentadoria, por exemplo, que a gente falou antes. Se a pessoa implementar condições para receber aposentadoria no dia tal, etc., né? Vamos colocar assim, se você contribui, se daqui uma semana você completa, mas a lei sai hoje, você tem expectativa de direito. Enquanto ela não se cumpre, você não tem refletido em você todas as condições, ela não passa de expectativa de direito, né? Ou seja, significa dizer que é o caso da aposentadoria, eu contribuo por 20 anos, não é porque eu estou contribuindo durante esses 20 anos que eu vou ter o direito garantido. Eu só vou ter o direito adquirido se eu contribuir pelos 20 anos e conseguir terminar esses 20 anos. Até lá é mera expectativa de direito, né? Para ter o direito adquirido, tem que cumprir as formalidades legais. Então, não confundir direito adquirido com expectativa de direito. O direito adquirido é quando alguém recebe formalmente, com todas as condições, o direito atribuído na lei. E esse direito atribuído na lei, ele não pode ser retirado depois de cumprido formalmente em todas as suas condições, né? O direito não pode ser posteriormente retirado da pessoa. Tá dando para entender? Beleza. Então, vou passar para frente. Agora, a gente vai trabalhar com duas modalidades, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, esses dois elementos, que eu vou precisar bastante da atenção de vocês, porque esse daqui tem detalhes bem minuciosos, né? Esse daqui são direitos, né? São direitos adquiridos também, mas dentro de um curso processual. O que eu quero dizer com isso? O ato jurídico perfeito e a coisa julgada, eles são muito parecidos com o direito adquirido, só que aqui eles são concedidos dentro de um processo judicial. Então a gente está falando aqui não de uma lei, não de uma concessão de benefício, a gente está falando de um processo.
de um processo judicial. De um processo judicial. Vocês estão tendo aí teoria geral do processo, vocês estão tendo essas matérias aí, vocês sabem como que funciona já, basicamente, a estrutura do processo. E dentro do curso do processo, dentro da atividade jurisdicional processual, ou seja, dentro da atividade judiciária de um processo, você vai ter duas espécies de direito adquirido, vamos colocar assim, duas espécies de direitos que não podem ser retirados por retroatividade de lei dentro da estrutura processual. E eu acho que para explicar para vocês isso, eu vou precisar abrir uma lousinha aqui. Então, vocês, por favor, anotem o que está escrito aqui, porque logo depois disso vai desaparecer completamente, né? Eu vou fazer um esqueminha para vocês aqui, na lousinha, que eu vou resumir muito resumidamente, tá? Vou fazer um resumo bem ampliado sobre o curso do processo, né? O curso do processo. Porque eu vou tentar fazer com que vocês compreendam o curso do processo, para a gente entender ato jurídico perfeito e coisa julgada. Pronto, vou abrir a luzinha aqui. Bom, vou dividir a tela em duas aqui. Bom, meus caros, vamos pensar primeiramente, né, no procedimento comum de primeira instância. Pergunta de 1 milhão de pesos. Quantas instâncias judiciárias temos no Brasil? Quem ousa me responder? De vocês aí, dos 10 participantes em sala. Quem me responde quais são as instâncias? Quantas instâncias temos no Brasil? E aí? Alguém tem que me responder. São 3? 3? Quais são as 3, Natália? Ah, professora, você não faz pergunta difícil. Não, mas... A gente ouve falar de 3 instâncias, se estão mesmo, não sei. Quais são também não. Então ainda bem que você não sabe, porque daí você já nem aprende isso, porque não são 3, tá? São só 2. Então só 2 instâncias, tá? Por que é importante saber disso? Porque eu entendo por que você falou isso. Porque a Fabiane falou 4, que é normalmente o que muita gente pensa também. Porque se pensa normalmente assim, a gente tem a primeira instância dos juízes, dos juízes de primeiro grau, né? Os juízes das comarcas. A segunda instância com os desembargadores nos tribunais de justiça, né? Essas são as duas únicas instâncias que existem no Brasil. Normalmente, quando vocês pensam em instância, vocês também pensam no STJ e no STF, onde tem os ministros do STJ e ministros do STF. Por isso que, por exemplo, né, é muito comum, de fato, a gente pensar em mais de 2 instâncias, né, ou como a Fabiane falou ali, 4, porque justamente a gente teria a ideia do STJ e do STF. Mas, pessoal, fiquem tranquilos que vocês vão ter recurso, vai ter uma matéria só para recurso, uma matéria exaustiva, gigantesca, inclusive, que vai ser recurso, porque é uma estrutura bem difícil mesmo. É porque, como que funciona, meus caros? A gente tem 2 instâncias só. Porque, na verdade, vocês têm que ter uma raciocínio da seguinte forma. Tudo se resolve na primeira instância. A primeira instância é a única que tem tudo, porque é ali que você produz provas. É na primeira instância que você pode produzir provas. Isso já não é tão certo na segunda instância, no Tribunal dos Estados. Por quê? A primeira instância é onde se produz todo o conteúdo do processo. A segunda é um tribunal de revisão. Ela vai analisar o que já foi feito em primeira instância, o que foi produzido, nada mais. Ele vai ver o que já foi produzido em primeira instância e vai rever esses procedimentos em segunda instância. Ah, mas e o STF e o STJ? O STF e o STJ não revêm, não são instâncias, não são instâncias de revisão. Eles são instâncias de anulação. O STF e o STJ, eles servem para vigiar, para cuidar que o processo, que essas 2 instâncias não sejam arbitrárias,
que essas duas instâncias no STJ, que elas utilizem a lei de forma incorreta, né, e o STF que utilize a Constituição de forma incorreta. Né, colocando de uma forma bem resumida e bem simples para vocês, instância é onde a gente trabalha com mérito, ou seja, com o conteúdo da ação, né, o conteúdo pedido, aquilo que foi pedido por você, né, a sua causa de pedir, os seus pedidos. Isso que é discutido em instância. Pois não. Mas as condenações de segunda instância, elas não podem ser revertidas? Elas podem ser anuladas. Né? Elas podem Então, quem anula não é uma terceira instância? Não é. Então é aí que está a questão, Natália, porque para ser uma instância, ela tem que trabalhar com o seu mérito, com o seu pedido. O que eu quero dizer com isso? Eu pedi danos morais. E nesses danos morais eu apresento provas que vão trabalhar com esses danos morais. O juiz de primeira instância entendeu que as provas não são suficientes e recusou. Eu entendo que é suficiente, então eu vou falar para o tribunal rever as provas que eu apresentei e falar que o juiz está errado. Então, por isso que é uma reforma. Olha a diferença que vai acontecer nos tribunais superiores. Eles não vão rever, porque eu não vou falar do meu pedido. Eu vou falar do processo. Eu vou falar assim, STF, quando o STJ julgou, quando o tribunal julgou dessa forma, quando o juiz julgou dessa forma, ele mitigou um princípio constitucional que faz com que não seja válido o julgamento. Eu não estou falando do meu pedido. Eu estou falando da estrutura. Então, sim, pode sim reformar. Vamos colocar assim, pode se reformar. Mas é uma reforma quanto ao processo e não quanto ao pedido. Onde analisa seu pedido e suas provas é a primeira e segunda instância. A primeira, de fato. A segunda revisa aquilo que a primeira fez. E as superiores, STF e STJ, analisam a estrutura processual, como que aquilo pode ter ferido direitos fundamentais, ido contra a legislação. Então, ele trabalha do processo com a lei, enquanto a primeira e segunda instância trabalha do processo e da lei com você, com os seus pedidos. Né? Dá para entender isso que eu estou falando? É um pouco avançado isso, tanto que vocês vão ter isso no quarto ano. Né? Só no quarto ano que vocês vão ter esse tipo de estrutura recursal. Mas vocês vão ser obrigados a entenderem mais ou menos também como que funciona a estrutura do processo até lá, tanto que vocês vão ter processo desse ano até o quarto ano. Né? Vocês vão ter processo por 4 anos na faculdade. E no quinto também que vocês ainda mantêm o processo penal depois, né? E processo constitucional, vários outros processos. Mas enfim, vou fazer um resuminho para vocês aqui. Vamos pegar mais ou menos como que funciona a linha do tempo de um processo de primeira instância. Onde ele começa e onde ele termina é muito fácil, eu acho que vocês já aprenderam isso. Né? Provavelmente aprenderam isso até com o Marcos lá no primeiro semestre. O processo começa com a petição inicial, lembra disso? Né? Como que começa o processo? O processo começa com a petição inicial, ou seja, com alguma parte interessada, requerendo, né? Se não for processo civil, né? Se for processo penal, ação penal, que vocês já estão vendo com a professora Jaqueline, mas vão começar a ver em processo penal com o professor Humberto, começa com a denúncia, né? Com a denúncia do Ministério Público. Os dois são petições iniciais, só levam um nome diferentes, que é aquele papel que você apresenta o direito, apresenta a pretensão de direitos. Então começa lá com a petição inicial. E vocês também sabem que qual que é o objetivo da petição inicial? É chegar na sentença. É chegar na sentença judicial. Então a gente sabe que o processo começa na petição inicial e termina na sentença. É assim que é a ideia. Então aqui, o meu objetivo é pedir X aqui, quero receber X aqui. Né? Só que para chegar aqui, a gente tem vários percursos. Né? Bem resumidamente, vocês vão ver que tem muito mais detalhes que isso, a gente pode pensar da seguinte forma numa linha do tempo. Eu ofereço a petição inicial. Ao oferecer essa petição inicial, não preciso fazer flechinha aqui, vai ter a fase de citação. Ou seja, a parte contrária a qual eu estou peticionando contrariamente tem que saber do processo, tem que ser citada. E ela justamente vai ser citada para que ela possa oferecer uma contestação. Para que ela possa... Isso no processo civil, né? No processo penal vai ter também a defesa, né? Defesa prévia, depois a defesa.
mas em geral é quase com a mesma estrutura. A contestação. Lembrando que na contestação também vai gerar direito à réplica, réplica do autor. Né? Direito à réplica. Depois disso, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter, então, um pedido e delimitação do processo na petição inicial e a delimitação do processo na contestação. A gente já tem o que as duas partes têm a dizer, né? E tem que dizer tudo aqui, tá? Tem que dizer tudo aqui. Então, a gente tem outra fase, que vai chamar fase saneadora, que é a fase, vamos dizer assim, que o juiz vai organizar o processo. O juiz vai organizar o processo aqui. Então, o que o juiz vai fazer aqui? O juiz vai pegar essa petição inicial, essa contestação, e vai delimitar, né? Quais provas serão produzidas? Né? Quais provas você quer que sejam produzidas? Ele vai determinar, existe tutela antecipada? O que é tutela antecipada? Quando eu peço para adiantar alguma coisa do processo, né? Quando há um adiantamento do processo de qualquer forma. Isso é tutela antecipada, né? Existem vícios. E ele vai, obviamente, marcar, né, ele vai agendar, ele vai marcar a instrução do processo. Isso faz com que comece a fase instrutória. Né? Então, a gente começa aqui com a fase instrutória, que a gente vai ter, basicamente, apresentação e produção de provas, né, de provas não orais, né, né, pode ser perícia, pode ser documento, né, apresentação de provas não orais, e depois a gente vai ter a famigerada, o pesadelo de todo advogado, a audiência, né? Pesadelo porque nada pior no processo do que ouvir testemunha. Essa é a pior parte do processo, que vai ser a audiência, para ouvir as provas orais, audiência, né, hearing, né, de ouvir, né, a audiência, a gente vai ouvir as partes. Com isso, né, a gente vai ter a fase final, né, que é a fase de conclusão, em que o juiz vai juntar tudo que teve antes, para finalmente dar uma sentença. Dá para entender mais ou menos como funciona o processo assim? Vocês conseguem compreender, né? O que eu quero que vocês percebam aqui? Olha, o que é a sentença? A sentença é uma iuris dictio, né? É uma vontade do juiz. Então, é uma decisão, né? Mais do que isso, é uma decisão judicial. Né? E é uma decisão judicial finalística. É uma decisão judicial que põe fim no processo. Ah, mas não pode recorrer? Calma, não seja ansioso. Mas essa vocês têm que entender que a sentença, em teoria, ela é uma decisão final, que põe fim ao processo. Tá? Uma decisão final. Beleza. Só que, meus caros, não existe apenas a decisão final. É isso que é importante colocar. O juiz, ele vai ter várias pequenas decisões, ele vai ter que decidir durante todas as fases do processo. Então, vamos supor que o juiz, aqui na primeira fase do processo, ele vai receber um pedido de tutela antecipada. Dá um exemplo de tutela antecipada. Beleza. Vamos supor que a Natália tem uma loja. Ela fornece materiais, insumos para sopa. Né? E eu sou dono de um restaurante, eu compro esses insumos dela. Então, eu tenho um contrato com ela que eu vou pagando mensalmente para ela. Né? E daí chega um mês que ela fala que eu não paguei. E me coloca no Serasa. Me coloca no Serasa porque eu não paguei.
Só que eu digo para ela que eu paguei. Ela fala, não pagou não. Eu falo, paguei. Beleza. Daí o que eu vou fazer? A Natália me colocou no Serasa, negativou meu nome e me cobrou por algo que eu não devia. Então eu vou entrar com uma ação pedindo danos materiais para que ela me devolva, os danos materiais causados por isso, e também vou pedir danos morais, porque meu nome foi negativado. Quando eu faço essa petição inicial de danos materiais e morais, na sentença eu vou querer que o juiz condene a Natália a me pagar esse dinheiro. É isso que eu quero. Só que antes, tem que ser para ontem, tem que ser para agora. Eu não posso esperar a sentença. Eu preciso tirar meu nome do Serasa. E eu vou pedir para o juiz uma tutela antecipada. Eu para o juiz falar, juiz, aqui, eu tenho esses elementos para provar que eu paguei aqui. Sei que não vai julgar ainda, vai julgar só lá no final. Mas eu preciso que tire meu nome do Serasa, eu preciso de uma tutela antecipada. O juiz vai falar, beleza, existe 2 elementos que vocês vão aprender, não precisa anotar agora, vai chamar fumus boni iuris e periculo in mora. Basicamente, a tradução do latim é fumaça do bom direito e perigo na demora. Ou seja, existe o que é fumaça do bom direito? Não tem fumaça, tem fogo. Existem elementos ali que dão para entender que há uma possibilidade que aquilo seja verdade, e se aquilo não for feito, vai gerar um prejuízo. Basicamente é isso. Mas calma que vocês vão aprender esse processo. E o juiz me concede essa tutela. Isso é uma decisão judicial também, não é? Ele não decidiu? Agora veja, essa decisão põe fim no processo? Não, porque o meu interesse do processo é lá na sentença. Esse interesse é um interesse preliminar, não é um interesse que põe fim no processo. Outro exemplo, né, aqui na fase saneadora. Na minha petição inicial, eu pedi 5 testemunhas. O juiz ele vai virar para mim e vai decidir, vai falar assim, não tem porquê, você não justificou o porquê das 5 testemunhas, só vai ouvir 3. Isso é uma decisão. É uma decisão, né? É uma decisão. Então, aqui na fase saneadora, né, ele também pode decidir. Né? Ele pode decidir. Né? E assim por diante. Durante o processo, ele toma várias decisões que não põem fim ao processo, que mantém o processo ativo. Né? Essas decisões serão chamadas de decisões interlocutórias. A gente tem 2 tipos de decisões no processo, as interlocutórias e as finais. As que põem fim no processo, as finais, e a que não põem fim no processo, as interlocutórias. Né? E isso que é extremamente importante para a gente aqui. Por quê? Bom, vamos pegar outra parte. Qualquer decisão judicial, qualquer decisão que o juiz decida, seja interlocutória, ou seja, afinal, cabe recurso. Veja rapidamente aqui. Se eu recorro da sentença, eu faço uma apelação. O que é apelação? É um inconformismo com o resultado da sentença, requerendo revisão da decisão, baseado no que foi apresentado na instrução. Ou seja, na instrução, leia-se sempre produção de provas. Né? Essa apelação, ela vai ter todo um procedimento que a gente não vai falar, que senão vai confundir total a cabeça de vocês, mas fiquem tranquilos. A ideia da apelação é que essa revisão seja uma revisão colegiada. O que é colegiada? Não vai ser um juiz, mas vão ser pelo menos 3 desembargadores que vão rever essa decisão. Então, para ter uma revisão segura, não vai ser 1, mas vão ser 3. Por que 3? Para não empatar, né? Para não empatar, né? Para você ter uma possibilidade de revisão dessa estrutura. E a decisão, ela vai ser chamada não de sentença, mas de acórdão. Por que acórdão? Porque é um acordo entre um colegiado, entre 3 pessoas. Só que também importa vocês entenderem que das decisões interlocutórias também cabe recurso. E esse recurso, em geral, é chamado de agravo de instrumento, que é um recurso
de decisões interlocutórias. Existe outro recurso de decisões interlocutórias, mas não importa agora. Não é isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. Que é uma revisão colegiada por 3 desembargadores, que também gera um acordo. Qual que é a diferença, então, deles? Esse aqui acontece depois que o processo acaba para julgar o mérito. Esse aqui existe para julgar o processo de primeira instância em andamento. Em andamento. O que significa dizer? Sentença foi negativa a mim, apelei. Deu certo, vai mudar a sentença. Vai mudar o conteúdo da sentença. Olha o que eu estou falando, vai mudar o conteúdo da sentença. Então, sempre vinculando a primeira instância. Se aqui o processo está andando, o agravo de instrumento foi favorável, o acórdão, volta para a primeira instância, tá? O processo ainda está rolando para poder continuar o processo de primeira instância. Né? Então, por exemplo, pedi 5 testemunhas, o juiz me deu 3, recorri dessa decisão por agravo de instrumento, porque eu vou justificar para os desembargadores, para eles falarem, olha como precisa de 5, senão vai me prejudicar. O desembargador vai lá e fala, precisa de 5 mesmo. Então, olha o que faz, a decisão volta à primeira instância para o juiz continuar o processo e ouvir 5 testemunhas. Entendem? Ou tutela antecipada, o juiz nega a tutela antecipada, daí eu recorro com agravo de instrumento para o tribunal julgar essa questão. A grande questão aqui é, eu tenho decisões interlocutórias e decisões finais, e todas as decisões cabem recurso. Cabem recurso, seja no meio do processo, seja no fim do processo. Tá dando para entender mais ou menos isso? Bom, quando eu tenho uma decisão interlocutória, ela pode vir a ser transitada em julgado. Você sabe o que é isso? Trânsito em julgado? Vocês já ouviram falar essa palavra? Trânsito em julgado? Trânsito em julgado significa não cabe mais recurso. O que significa? 2 possibilidades. Então, o juiz negou que eu tivesse 5 testemunhas. Agora eu tenho 15 dias para recorrer. 15 dias. É o prazo comum do processo. 15 dias. Se passar esses 15 dias, perdi o direito a recurso. Transitou em julgado a decisão interlocutória. Certo? Transitou em julgado. Ou, recorri e não cabe mais recurso. Não tem mais o que eu possa recorrer. Transitado em julgado. Não cabe mais recurso, seja de forma prática ou de forma temporal. Ou porque... professor. Oi. Peraí, que até o agravo de instrumento eu entendi, mas essa parte que você começou a explicar, acho que comecei a me perder. Veja, então, ó, o agravo e a apelação é só para mostrar para você que toda decisão judicial, seja interlocutória ou seja final, cabe recurso. E agora eu estou apresentando para vocês que existe um conceito chamado trânsito em julgado, que acontece tanto na sentença, quanto na decisão interlocutória. Tanto a sentença quanto a decisão interlocutória podem ser transitadas em julgado. Isso significa que não cabe mais recurso. Ou não cabe mais recurso porque não tem mais para onde você ir mesmo, porque não tem mais nenhuma atividade recursal. Você não pode nem ir para o STJ, nem para o STF, porque né, isso faz parte também né, da capacidade recursal. Ou porque você perdeu o prazo, por questão temporal, porque todo recurso tem um prazo para ser entrado. Seja interlocutória, seja final. Se você perdeu o prazo ou não cabe mais recurso, transitou em julgado. Isso significa que acabou, morreu, está decidido. Está decidido. Seja em decisão interlocutória, seja em decisão final. Estão entendendo? Está dando para entender isso agora? Agora retomei aqui, professor. Obrigado. Agora retomou. Bom, a grande questão é, se transitado em julgado, se não cabe mais recurso da decisão interlocutória, o que a gente tem constitucionalmente não é só o trânsito em julgado, mas é um ato jurídico perfeito. É aquilo que a gente está falando ali no artigo 5º.
O artigo 5º está falando o quê? Se uma decisão interlocutória é decidida, transitada em julgado, não cabe mais recurso, significa dizer que essa decisão interlocutória é um ato jurídico perfeito. Nada pode mudar isso. É garantido pela Constituição. Se a decisão interlocutória, desculpa, se a decisão final, se a decisão é final de mérito, ou seja, ou a sentença ou o acordo, né? Transitou em julgado, não cabe mais recurso, né? Não tem mais o que fazer, ou passou o prazo, você perdeu o prazo, a decisão final de mérito não pode mais ser recorrida, então eu tenho uma coisa julgada. É coisa mesmo. É. Tanto nome difícil no direito, né? Esse daqui acabou a criatividade, virou só coisa. Né? É a coisa julgada. A coisa julgada e o ato jurídico perfeito não podem ser modificados. Significa dizer que toda decisão judicial, em resumo, deixa eu esperar que eu tô com os lapisinhos aqui. Toda decisão judicial transitada em julgado é protegida da retroatividade pela Constituição, como direito fundamental. Como direito fundamental. Toda decisão judicial transitada em julgado é protegida. Se é uma decisão judicial interlocutória, então é um ato jurídico perfeito. Se é uma decisão final, é coisa julgada. É isso que a Constituição está falando para você. Nossa, que volta você teve que dar? Eu tive que dar uma puta volta aqui. Mas essa volta foi totalmente proposital, porque vocês precisam visualizar o que é uma decisão interlocutória, o que é uma sentença, uma decisão final, a diferença entre elas, o que é recurso, como que isso gera o trânsito em julgado. Porque tem essas palavras, pessoal. Por isso que eu falo, às vezes dar aula para primeiro ano dá uma dor de cabeça. Eu lembro que uma vez no escritório, quando eu advogava ainda, o cliente ligou no escritório, ele perguntou como que está o processo. Eu falei, está concluso para trânsito em julgado. Então eu falei, está concluso para despacho e depois para poder transitar em julgado. O cliente ficou desesperado. O que é concluso, o que é despacho, o que é trânsito em julgado? Para mim parecia tão natural falar tudo aquilo, só que imagina o desespero do cliente, achou que ele tinha acabado a vida dele. Né? Então eu achei importante a gente colocar todas essas estruturas aqui, né, para que vocês possam entender o porquê a Constituição protege isso. Se você ganhou um ato processual, esse ato processual não pode ser retirado de você. Se você ganhou uma sentença, um acordo, se você ganhou uma ação, essa ação não pode ser retirada de você, mesmo que a lei modifique. A Constituição garante isso a você. Deu para entender? Agora é a hora das dúvidas. Deu para entender. Beleza. Eu vou tirar print aqui também. Oi? Tem como você voltar lá para tirar um print ou já era? Não, a luzinha tem. Porque não tem as anotações do slide. É isso aí mesmo, a luzinha, só isso. Obrigado, professor. Valeu. Então, como vocês podem ver aqui, ato jurídico perfeito e coisa julgado. Ato já consumado segundo a lei vigente. Professor. Oi. Só para... você deu o exemplo lá das testemunhas, né? Uhum. Aí, igual você explicou, se for para revisão colegiada, né? E eu ganhar o direito de garantir as 5 testemunhas dentro do meu processo, então isso quer dizer que foi o ato jurídico perfeito, é isso? Então vai ter as 5 testemunhas dentro do meu processo. Perfeito. Isso não pode tirar de mim. Do juiz não pode tirar, porque vai voltar para a primeira instância, né? Apesar de ser o colegiado que definir, vai voltar para a primeira instância, porque é o juiz que vai ouvir essas testemunhas, né? Então não pode mudar. E vamos supor, ou pior, Ana, vem uma lei depois e fala assim, ó, o juiz, ele nunca mais vai poder ouvir mais de 3 testemunhas. Tá bom, dali para frente. Para você não vai alterar, porque você tem um ato jurídico perfeito. Você conquistou aquele direito não mais vai ser modificado. Ah, então beleza.
E a mesma Obrigada. coisa, imagina. E a mesma coisa com a sentença, né? Se tem uma sentença a seu favor, nada nunca mais vai tirar de você aquilo. A menos que tenha uma revisão, né? Mas isso daí, gente, deixa para o quarto ano, não quero enlouquecer a cabeça de vocês, né? Professor, Oi. o ato jurídico é o processo em si, e a coisa julgada é o objeto, é isso? Bom, boa. O ato jurídico é o processo em si, a coisa julgada é o objeto do processo final, né? O resultado do processo. Isso aí. Uma boa definição. Certo? Bom, muita coisa, né? Até aqui foi muita coisa. Mas fiquem tranquilos. Vamos fazer um intervalinho? Beber uma água ali? 5 minutinhos eu vou fazendo a chamada aqui enquanto isso. Vou fazer com os nomes que estão aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguém com nome esquisito aqui, tipo iPhone. Não, estão todos os nomes aqui. Então eu vou fazendo a chamada aqui, em 5 minutinhos a gente está de volta para que a gente possa começar liberdades. 5 minutinhos, até daqui a 21h09. A gente vai entrar então em outra categoria. Essa categoria é longuíssima, tá? Porque a gente vai falar de liberdade. E eu acho importante a gente frisar que liberdade vai ser tão longa e com tanta coisa, por quê? A gente já sabe que toda a estrutura, a gente já falou demais disso, que toda a estrutura da democracia parlamentar liberal é fundada em liberdade, que a liberdade é o direito mais importante dentro desse constitucionalismo moderno. E daí também tem outra questão, porque daí você vai ver assim, os países liberais clássicos europeus, por exemplo, eles vão ter liberdade como pressuposto, não vai estar na Constituição expressamente todas as liberdades igual a gente tem aqui, né? No próprio modelo norte-americano, você tem ali a liberdade de expressão na primeira emenda e só, e depois as outras liberdades são pressupostas, etc. Então por que aqui tem tanto? Não é aqui, a América Latina em geral tem uma extensa fundamentação constitucional de liberdades expressas, delimitadas, detalhadas, justamente pelo histórico da América Latina, começando pela Constituição Mexicana na primeira metade do século XX, que inspira isso, e depois na segunda metade do século XX, as demais constituições da América Latina, justamente porque a América Latina foi aterrorizada pelos movimentos autocráticos no século XX. A gente teve ditaduras em quase todos os países da América Latina no século XX. Né? A América Latina passou pelos movimentos não democráticos durante o século XX. Então, por óbvio, esses países, quando foram fazer suas constituições democráticas, suas constituições republicanas e democráticas, eles optam por deixar extremamente expresso o conteúdo de liberdades, para que não se tenha dúvidas, para que não se possa ter abertura. Então, as liberdades elas vão estar todas como direito fundamental e expressamente, para que a gente não tenha nenhum risco de nenhuma espécie de liberdade sendo mitigada de nenhuma forma. Né? As liberdades como juízo principal ali. Então, claramente, a gente vai ter muitas categorias de liberdade dentro da esfera do direito constitucional. A gente tem muitos slides aqui sobre liberdade, então tem várias espécies de liberdade. Aliás, eu nunca perguntei para vocês querem que coloque esses slides no AVA? Eu nunca perguntei, vocês também nunca falaram nada, se vocês quiserem eu coloco. Claro, vão ter todos os slides do que vocês ainda não viram, né? Mas qualquer coisa vocês vão acompanhando, eu coloco lá, sem problema nenhum. Né? Mas beleza, vamos lá. Primeiro, uma pequena introdução, nada muito longo, para a gente falar dessas categorias de liberdade, né, dessas categorias. A gente tem que pensar que as liberdades, em geral, como sentido geral, a gente pode classificar em 2 termos. Né? A liberdade como oposição à escravidão, que basicamente a gente vai estar se relacionando com um autor, né, inglês chamado John Locke. Nossa, coloquei Locke, escrevi tudo errado. Não. John Locke. Escrevi errado de novo. John Locke. Esse autor inglês chamado John Locke. E a liberdade como autodeterminação dentro da ideia
do alemão Immanuel Kant. Todos contratualistas, todos iluministas que vão fundamentar essas ideias de liberdade e elas vão se juntar no conceito, né, da liberdade como contrato, né, daquele autor famosíssimo, né, o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, né? Então a gente vai ter essas três teorias que vão reger as formas de liberdade no direito que a gente conhece. Basicamente, meus caros, a gente vai ter, dentro da teoria do Locke, aquela ideia de que, né, há um direito natural, um direito que nasce com a gente, né, um direito natural à propriedade privada, baseado no corpo. Né? A teoria do Locke, ela vai ter essa vertente de um direito que nasce com a gente de propriedade. Um direito econômico, um direito de propriedade, que vai ser baseado na ideia do corpo. E essa ideia do corpo, ela vai trazer justamente a questão da liberdade como fundamento natural do corpo. Por quê? Porque vai ser a ideia do contrato de trabalho, né? A expressão máxima da liberdade, da relação da liberdade, se baseia, por Locke, nessa ideia da oposição da escravidão com o contrato de trabalho. Porque o contrato de trabalho que ele vai permitir que a gente tenha, por exemplo, né, limites de atuação do trabalho, para que não haja abuso sobre o trabalho. A gente vai ter, né, limites de carga de trabalho. A gente vai ter previsão objetiva de contrapartida, tá? Salário. Previsão de contrapartida. E, além disso, a gente vai ter, finalmente, a ideia de possibilidade de resilição, que é resilir esse contrato. Significa que eu posso pedir demissão a qualquer tempo. Isso vai opor a ideia de trabalho à ideia da escravidão. Vai colocar que todos são livres para utilizar o seu corpo como meio de restituição de renda da forma como quiser, né? Dentro dos limites do contrato. Então, o Locke ele vai atribuir essa ideia de liberdade e relacionar com a ideia de trabalho, né? Com o contrato de trabalho. O Kant, por sua vez, ele vai aumentar essa ideia com a ideia de autodeterminação, que além do contrato de trabalho, que além dessas questões, é importante colocar, por exemplo, né, que o sujeito, que o indivíduo, somente será utilizado como fim em si mesmo, e nunca como meio para chegar a interesse de terceiro. Isso significa que não é só o contrato de trabalho para o Kant. O Kant pega o contrato de trabalho e coloca. Ele vai ter que ter uma autodeterminação. Ele vai ter que ter a consciência da liberdade. Ninguém pode utilizar uma pessoa para os seus próprios fins. Todas as pessoas devem ser fim em si mesmas, né? As suas vontades, as suas considerações devem ser atribuídas a isso. Né? E a grande questão dessas duas teorias é a gente chegar em como trabalhar com essas ideias de autodeterminação, de liberdade, dentro de um Estado plural, né? Dentro do Estado plural. E é aqui que vai morar a ideia, né, do paradoxo da liberdade, que basicamente consiste na ideia de que, para garantir a todos a autodeterminação, né, a liberdade, deve-se mitigar liberdades por meio do Estado. Esse é o paradoxo da liberdade. Para que todos nós possamos ser livres, o Estado deve tirar certas liberdades da gente.
A grande questão é que esse paradoxo da liberdade, né, essa mitigação das liberdades, esse cerceamento de liberdade, eles devem ser previstos e conhecidos, limitando-se à garantia do convívio livre e comum. É a velha ideia, né? Para que eu seja livre, o outro também deve ser. Então, para que todos possam ser livres, sejam autodeterminantes, a gente precisa da ideia do contrato social, que é justamente a ideia do Estado como contrato de Jean-Jacques Rousseau. Todos nós vivemos sob uma sociedade e todos nós estamos dentro por própria vontade, por autodeterminação, né? Ele pega a ideia do contrato de trabalho do Rousseau, né, e também essa ideia de autodeterminação, e do Locke, desculpa, a ideia do Kant, e o Rousseau vai falar contrato, autodeterminação. Todos nós estamos em sociedade por vontade própria e sabemos que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, velho clichê. Então eu tenho limitações de liberdade que o Estado vai me impor para que eu possa, né, exercer e garantir as minhas liberdades, né? Vamos supor, né? A Regina tem uma obra de arte que eu sou louco para essa obra de arte. Ela tem um quadro original do Paul Klee, né, que ela comprou por milhões de euros, e eu adoro essa obra e eu quero para mim. E eu tenho uma autodeterminação, eu quero. Eu sou livre para querer. Eu quero. E eu falo, Regina, me dá. Ela fala, claro que não. Eu falo, mas eu quero. Eu sou livre, eu estou no Estado. O Estado me garante liberdade total. Daí a Regina fala, exatamente, eu não quero te dar, eu sou livre. Eu falo, mas eu quero. Daí ela fala, mas eu não quero. Daí eu falo assim, então tá bom. Então daí eu pego uma arma, aponto para a cabeça dela e falo, então me dá. Daí eu vou lá e pego a força o quadro. Eu exerci minha liberdade. Só que essa liberdade, ela está dentro dos limites da liberdade do outro. Eu interferi na liberdade da Regina para eu ter a minha liberdade. E o Estado prevê isso. Ele chama isso de roubo. Artigo 157, subtrai para si para o outro, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Sendo assim, o Estado vai me dar um cerceamento de liberdade. Ele vai me punir por eu ter exercido uma liberdade a qual eu não poderia ter exercido. E veja, por que o Estado faz isso para mim? Para garantir a liberdade da Regina. Só que para garantir a minha também. Né? Ele limitou a minha para que a gente possa ter nossos bens privados e todo mundo possa conviver em vontade própria. Daí eu sou preso. E o Edmilson é o diretor do presídio. Daí o Edmilson olha para mim e eu fico o dia inteiro jogado no presídio, fumando um cigarro e pensando na vida. E ele fala assim, eu tô aqui pagando esse cara aqui, o Estado está pagando ele, dando comida, ele fica fazendo nada. Tem que tirar esse vagabundo da vagabundagem. Eu vou obrigar ele a trabalhar. Né? Vou fazer ele trabalhar na penitenciária. O Edmilson pode fazer isso? Não pode. Ele não pode, porque ele não pode me utilizar como fim para uma coisa que não seja eu mesmo. Apesar de eu ter cometido um crime, apesar de eu ter sido preso, né? Isso não dá ao Estado o direito de interferir na minha autodeterminação. Ele limitou minha liberdade por consequência de um ato de violação de liberdade da Regina. Só que isso não implica ao Estado a possibilidade de fazer o que quiser comigo. Ele vai ter que limitar, ele não vai poder me utilizar como meio para alguma coisa. Para, por exemplo, não precisar gastar com cozinheiro na prisão. Não. Eu sou livre ainda dentro do que me resta de liberdade ali, elas são garantidas. Dá para entender isso? Vocês conseguem entender? Por isso a liberdade passa a ser pressuposto, né? Pressuposto de todo o conteúdo de direito. Né? Porque todos os pactos têm que ser cumpridos. Pacta sunt servanda. Então a liberdade ela pressupõe que a gente cumpra a ordem social para que mantenha a nossa liberdade. Paradoxo da liberdade. Podem perguntar. Daí vai mudar de slide. Aquele tempinho para o print. Professor. Oi. Então, nesse caso, assim, os detentos presos que trabalham lá na delegacia é por livre e espontânea vontade. E esse negócio de não ser forçado a trabalhar, isso realmente acontece ou não? Ou deveria acontecer, mas na realidade não é bem assim.
Pergunta que você faz umas perguntas difíceis, hein, Regina? Né? Caramba, né? A legislação, a Constituição garante que ninguém seja forçado a trabalhar, e se ele pode trabalhar se quiser, e ainda com a possibilidade de abater esse tempo de trabalho na pena. Se isso é assim, eu posso te responder que o Brasil acumula denúncias e processos internacionais de violação de direitos humanos nas prisões brasileiras, né? O Brasil, ele é recordista, né? Veja só, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, né? A gente só perde para os Estados Unidos e para a China, né? Perder para a China é fácil, uma vez que é a maior população do mundo, né? Os Estados Unidos a gente está pau a pau, se tudo der certo a gente passa os Estados Unidos, em breve, em 5 anos a gente passa os Estados Unidos como maior população carcerária maior que os Estados Unidos, e a gente, mais que isso, acumula muitas denúncias de estrutura penitenciária, né? Dentre os piores presídios catalogados pelas Nações Unidas, os piores presídios, os 10 piores presídios do mundo, 5 são brasileiros, né? Então a gente tem uma categoria muito complicada. Então, se isso acontece de fato, é difícil dizer, porque a gente tem problemas muito sérios com estrutura carcerária no Brasil, né? Muito sérios. Extremamente sérios. Até difícil de responder isso. Bom, vamos começar pela primeira liberdade, que eu vou chamar aqui de liberdade em sentido estrito, que é justamente a liberdade física, né? A liberdade física, a minha liberdade em sentido físico, que eu não possa ser impedido de fazer alguma coisa, de ser preso, né? Bom, e a gente já começa com um inciso famosíssimo na estrutura jurídica, né? Eu até nem li aqui, né, que eu tinha colocado aqui no inciso 41, que é a ideia de a lei punirá qualquer discriminação ou ato atentatório de direitos e liberdades fundamentais, né? Então, eu já coloco ali atrás que as liberdades fundamentais também, então, o puro fato de atentar contra liberdades qualquer que seja, está previsto e defeso na Constituição, né? Mas, para a gente chegar numa parte mais específica, vamos começar com um famosíssimo inciso do artigo 5º, né? Que é o artigo 5º, 57. Por que famosíssimo? Porque ele foi palco de muito debate há 3 anos atrás. Vocês se lembram? A ideia de presunção de inocência, né, ou princípio da não culpabilidade, né? Se vocês se lembram bem, a presunção de inocência, o artigo 5º, 57, diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vocês acabaram de aprender o que é trânsito em julgado, lembra? Quando não cabe mais recurso, né? O que esse artigo diz? Em essência, o artigo 5º, 57, diz para a gente, com todas as letras, sem mais nem menos, né, que não há atribuição de culpa a toda a inocência garantida, a pessoa não é culpada até que não caiba mais recursos, até o trânsito em julgado. Mas se vocês se lembram bem, há 3 anos atrás entrou em pauta, justamente pelo conteúdo político dessa pauta, né, a ideia da prisão em segunda instância, se lembram? Por conta do processo do ex-presidente Lula, né, que tinha uma condenação de primeira instância de 9 anos, depois eu acho que subiu para 12, e ele estava com recurso no STJ e no STF, e começou a decisão se poderia começar a pena a partir da segunda instância. Porque lembra, Natália, que eu te falei agora há pouco? Porque tecnicamente o STF e o STJ não é revisão, e sim mitigação, né? E começou toda uma discussão a respeito disso, uma discussão longuíssima, né? Que inclusive terminou com a anulação do processo, né? Ano passado, com a anulação do processo, ou seja, de fato, o processo foi anulado, né? E é muito delicada essa questão e gera muito debate, né? Eu gostaria de poder fazer esse debate com vocês aqui, porque é interessantíssimo, mas ele é extremamente longo esse debate. Então, eu vou utilizar um meio, né? Eu vou utilizar uma trapaça. Porque há 3 anos atrás, esse debate estava essencial, e eu já era professor de Direito Constitucional aqui na faculdade, né?
dou aula daqui já há 5 anos, já 6 anos na faculdade, e me chamaram então, no programa que tinha aqui lá na TV, no canal 15, junto com a faculdade, para falar justamente da prisão em segunda instância e do artigo 5º, 57. Né? Então, em vez de eu debater com vocês, vou fazer um debate unilateral. Eu vou passar para vocês essa entrevista, né, que eu coloco várias questões lá da estrutura constitucional, ponho no AVA para vocês lá também. Né? Ela é longa, tá? A entrevista é longa, acho que tem 1 hora, mais ou menos, tem 45 minutos. Mas eu atribuo todas as condições legais lá e é um ponto bem interessante de vocês darem uma estudada depois. Em resumo, assim, do ponto de vista constitucional, da linha constitucional a qual eu adoto, me parece muito claro o que é culpabilidade. Né? A culpabilidade se dá até o trânsito em julgado. Então, justamente pela liberdade tendente distrito e a ideia da prisão ser a ideia da última ratio, ou seja, a última possibilidade da estrutura penal, me parece totalmente incabível que, se eu não tenho atribuição de culpa, se não há atribuição de culpa, porque isso é pacífico, enquanto acabe recurso, eu não tenho atribuição de culpa. Né? Eu poder adiantar essa pena me parece extremamente inconstitucional. Né? Do meu ponto de vista constitucional, isso nunca poderia ser pensado, principalmente quando a gente tem um artigo 5º de direitos fundamentais tão claro assim que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Me parece que nem deveria ter sido feita essa discussão. Eu imagino que essa discussão foi feita mais pelo conteúdo político ali que envolvia o Lula na época. A minha preocupação isso não envolve o Lula, isso envolve todas as pessoas que podem vir a ser processadas criminalmente na história do Brasil. Né? Geralmente os argumentos vinham pela quantidade de recurso, que o processo é muito moroso, que demora muito, que quem tem dinheiro para pagar advogado vai ficar enrolando o processo ad infinito. Bom, quanto a isso, que eu digo, isso não é problema do direito, né? É problema legislativo. Se o processo é moroso, se tem muito recurso, isso é problema legislativo. O direito não pode ficar se rendendo a esse tipo de argumento. Né? A questão do direito é simples. Culpa, condenação se dá com culpa. Então, isso está na Constituição, isso tem que ser respeitado. Então, não me parece possível essa discussão. Mas, enfim, teve essa discussão, o STF teve uma decisão bem dúbia ali, né, que era muito aberta, inclusive, né? E, enfim, é complicado. Né? Mas a gente tem, fora dessa polêmica, a gente tem essa ideia bem clara de que ninguém será considerado culpado, então não há culpa, todo mundo é inocente até o trânsito em julgado. Né? Mas veio o trânsito em julgado e você foi considerado culpado. Né? Então agora a gente tem que começar a discutir prisão, porque vocês vão me falar assim, beleza, mas eu já ouvi falar que é possível, né, que sempre se prende gente antes da condenação. Né? Antes da condenação. Não é assim realmente que acontece? Bom, de certa forma porque a gente tem possibilidades de prisão fora da sentença. Né? Só que essas prisões são as chamadas prisões sem culpa. São prisões específicas ou prisões de garantia. Né? Então a gente vai ter vários incisos na Constituição, né? O inciso 61, 65, 66, 67, que vão falar sobre prisão e vão trazer para a gente estruturas sobre a ideia de prisão. Bom, primeiramente, somente será possível cercear a liberdade por meio de prisão somente em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Vamos diferenciar. O que é flagrante? O que é flagrante? Né? E se você me responder que se tiver flagrante você joga tudo na privada, eu vou saber que você ouve muito Plant Hemp. Só isso. Né? Mas não é desse flagrante que eu estou falando. Flagrante né, a observação, né, do ato imediatamente posterior a seu resultado ou durante o seu resultado. Mas e se for antes? Antes é tentativa, não é ato. Né? Então você
flagra, né? Você vê o ato acontecendo enquanto ele está se findando, enquanto ele está se cumprindo, ou imediatamente posterior. O que é imediatamente posterior? Imediatamente posterior é que você não tem um intervalo possível de não observação entre o fato e o acontecimento, e a possibilidade de visualização. É até interessante, pessoal, porque vocês podem pensar assim, né? Eu chego aqui e eu vejo a Natália esfaqueando a Regina, né? Daí o que acontece? Ela vê que eu vi e sai correndo, e eu saio correndo atrás. E ela corre por 80 quilômetros. E eu também, extremamente preparado fisicamente, corro 80 quilômetros atrás dela, com ela na minha visualização. Enquanto eu estou perseguindo ela e vendo ela, eu continuo no flagrante, né? Eu continuo prolongando o flagrante. Agora, se ela me der um perdido, acabou o flagrante, porque eu já não tenho mais ela na minha visão. Então não se configura mais flagrante. E também não é possível que eu prenda. Por quê? O flagrante delito, ele pode ser cumprido por qualquer indivíduo civil. Isso significa dizer que se você pega alguém em flagrante, né, se você pega alguém em flagrante por crime, né, porque eu já vi gente pegou o namorado, a namorada traindo e manteve as pessoas em cárcere privado até chamar a polícia, não é crime, traição, tá? Isso é importante falar. Se for um crime de fato, você pode prender a pessoa até que uma autoridade judicial chegue. Você pode mobilizar ela, você pode prender ela dentro de uma casa, né? Você tem essa possibilidade de dar voz de prisão para prisão flagrante, né? Até que uma autoridade policial chegue para resgatar, para levar essa pessoa até a prisão. E ela pode ser feita por qualquer pessoa, né? Mas para que ela se converta em prisão, né? Ela deve ser feita de forma escrita e fundamentada por juiz, por autoridade judicial. É interessante isso porque o juiz não pode só mandar prender, não pode só falar esteja preso. Ele tem que fundamentar. Ele tem que dizer o porquê que se mantém o quê. Porque aqui a gente está falando de uma prisão, pegou em flagrante, beleza. Mas flagrante, eu vi a pessoa cometendo, beleza, mas para o direito ela ainda é inocente. Artigo 5º, 57, até que ela seja condenada, ela pode ser inocente. Mas isso é impossível. Claro que é possível, gente. Vejam, eu vejo a Natália esfaqueando a Regina. Prendo ela em flagrante. Ela vai a julgamento. E a Natália consegue me provar que a Regina estava tentando matar ela e ela se defendeu. Então foi legítima defesa. Então ela vai ser inocentada, mesmo que ela tenha cometido o crime. Então veja, todo mundo é inocente até o trânsito julgado. Por isso que toda prisão antes, né, prisão antes da pena, né, que vão ser modalidades que vocês vão aprender também, que é a prisão preventiva, a prisão provisória, né, essas prisões antes da pena, elas precisam de fundamentação jurídica. E isso aqui, e daí se a Regina me fizer uma pergunta agora falando se é assim na prática, vai ser outra pergunta difícil, né? Porque a questão é a seguinte, não é todo mundo que pode ser preso antes do processo, justamente porque é uma prisão, né? Vejam aqui, é uma prisão sem culpa. Então ela tem que ter um fundamento. Por que eu estou prendendo aquela pessoa sem culpa? Porque eu estou protegendo o processo, testemunhas e etc., dessa pessoa podendo estar solta. Então, por exemplo, essa pessoa pode fugir e prejudicar o processo? Pode, então vou manter ela presa. Essa pessoa pode ameaçar testemunhas? Pode. Essa pessoa pode acabar com as provas? Pode. Então eu prendo ela para garantir a verdade do processo, né? Agora, a pessoa é um filho da mãe dele. Isso justifica prisão antes da pena? Não, porque essa pessoa ela é inocente até o trânsito em julgado. Vou levantar uma polêmica aqui para vocês, polêmica das boas, né? Para ver como funciona essa lógica. A gente tem que pensar por essas lógicas polêmicas, não pelo lado fácil. João de Deus. João de Deus, tira o documentário do João de Deus no Netflix? Recomendo. Muito bom. Bom não, né? Muito terrível, mas tudo bem. Está preso, foi solto um tempo atrás, voltou a ser preso agora, está preso.
ele já foi julgado? Já foi julgado em primeira instância, mas não transitou em julgado. Está em segunda instância ainda o julgamento. Então, não transitou em julgado. Então, ele está preso sem culpa, ele está preso preventivamente. Se a gente for pensar racionalmente, por que que ele está preso? Bom, ele pode atrapalhar o processo? Bom, as buscas e apreensões já foram feitas em todos os imóveis dele. Ele pode ameaçar testemunhas? Todas as testemunhas já foram ouvidas. Já não tem mais como ele mudar o conteúdo das testemunhas. Ele vai fugir? Bem, ele tem endereço fixo, ele ficou solto por 6 meses e não fugiu. O que fundamenta a prisão dele? Porque ele é um completo de um maluco que fez coisas horríveis? Fez, concordo. Que ele é desprezível? Concordo, ele é extremamente desprezível. O que ele fez é absurdo? Diga, Natália. Influência não pode ser considerada? Você fala influência dele com outras pessoas. Isso. Mas o processo, a prova já foi recolhida. O que ele pode fazer agora? Ô, professor, Oi. mas não pode manter ele preso justamente pela gravidade dos crimes que ele cometeu, para ele não cometer novamente novos crimes durante o julgamento dele, até chegar o trânsito em julgado? Mas aí que eu te pergunto, Ana, ele cometeu? E me responda juridicamente, não pessoalmente. Pessoalmente tem uma resposta. Juridicamente não. Mas paira uma dúvida, né? Porque senão ele não estaria sendo julgado. Então, paira uma dúvida, mas ele é inocente. A Constituição garante isso para ele. Até que ele seja condenado, ele é inocente. Então, como que eu vou fundamentar assim? Ele vai ficar preso para ele não fazer de novo. Se eu sou advogado dele, eu vou falar, fazer de novo o quê? Então, e eu ainda ia perguntar para o juiz, ia falar, então o senhor já está julgando antes do julgamento? Porque se o senhor está concedendo uma prisão em flagrante, uma prisão preventiva, falando que ele já cometeu, significa que o senhor pré-julgou. Então o senhor não está presumindo a inocência. Então a prisão é legal, então o julgamento é legal, eu anulo esse julgamento inteiro, porque foi anulada a presunção de inocência do artigo 57, porque o juiz já está julgando antes do julgamento. Se eu fazer isso, Ana, eu anulo o processo todo, eu como advogado. Começa tudo de novo. Porque significa que está tendo julgamento antes do julgamento. Entende o que eu estou falando? Olha como é delicado isso. Olha como é delicado isso. Eu me lembro, saindo do exemplo de João de Deus, quando eu advogava ainda, tive um cliente criminal, que eu parei num juiz e o juiz virou e falou para ele assim, por que você fez isso? Eu falei, desculpa, doutor, como que foi? Ele falou, por que não? Estou perguntando sobre... Eu falei, mas o senhor perguntou por que ele fez? Ele falou, Eu falei, então, mas a gente não está na audiência? Ele falou, estamos. E o senhor está falando que ele fez? Daí o juiz entendeu e falou, não, tá. Eu falei, tá gravado, doutor, o senhor perguntou se ele fez. Então significa que o senhor, juiz, está afirmando na fase de coleta de provas que ele fez. Isso significa que antes de eu coletar as provas, o senhor já tem uma sentença. Isso significa que esse processo é nulo, então eu peço nesse momento que a audiência se encerre, porque eu estou entrando com pedido nos tribunais superiores para anular esse julgamento. E foi anulado. Porque o juiz tecnicamente não presumiu inocência. Então, a prisão nunca pode ser referida nessa questão. Existe sim, Ana, para não falar que não pode, de jeito nenhum, existe um fundamento de periculosidade. Existe esse fundamento de periculosidade. Mas sabe por que é muito difícil se aplicar no caso João de Deus? Porque a periculosidade dele se dava dentro da estrutura religiosa. Né? Isso é fácil. O advogado faz um compromisso que ele não vai se envolver em compromisso religioso. Se ele se envolver, volta para a prisão. É fácil resolver isso. Vocês conseguem entender essa lógica? Você consegue entender essa lógica, Ana? Ô, professor, utilizando exemplos famosos aí, nesse da periculosidade, se, por exemplo, a polícia prendesse o Lázaro, aí ele poderia ser preso pela periculosidade? Poderia. Com a periculosidade, vou colocar para vocês, você percebe que periculosidade é uma coisa muito subjetiva, né? Então é difícil fundamentar.
No caso Lázaro, seria muito mais fácil, por exemplo, eu falar que ele ia fugir, porque ele fugiu até agora. Né? Então, para mim, seria muito mais objetivo eu falar, vou prender ele, porque senão ele vai fugir. A gente ficou perseguindo ele por um mês, né? Mas é possível pela periculosidade. Mas pela periculosidade ser muito subjetiva, eu ter que fundamentar o cara é perigoso. O que é ser perigoso? O que ele pode colocar em jogo? Que foi o caso do João de Deus. Né? Ele atuava perigosamente usando influência religiosa. Se ele não usar influência religiosa, ele não vai ser perigoso, do ponto de vista jurídico. Então é mais difícil. No caso do Lázaro, seria mais fácil, de fato, talvez, colocar. Mas seria mais fácil ainda falar que ele ia fugir, do que usar o argumento da periculosidade, que é um argumento bem mais difícil. Né? É um argumento bem mais... Para o direito definir o que é ser um sujeito perigoso. Né? Para a gente, sociedade, definir, é fácil. Para a gente definir socialmente que o João de Deus é perigoso, que o Lázaro é perigoso, é fácil. Mas lembre-se, imagina vocês como juízes. Eu sempre gosto de fazer esse exercício. Imagina que você é um juiz. E você vai ter que me fundamentar o porquê que você vai manter aquela pessoa presa, sendo que ela não está condenada. Não é um trabalho fácil. É um trabalho fácil. Professor, e então por que o João de Deus continuou preso? Com base em que fundamento? Uma vez que ele ficou até doente, teve já que ir não pro basta a hospital. Regina me fazer pergunta difícil, agora você me faz também. Né? Por conta dos mistérios da justiça. Natália. Por conta dos mistérios da justiça. Tecnicamente, ele não poderia estar preso. Ainda mais por uma reconversão, né? Por uma reconversão à prisão do jeito que foi feita. Se a gente for pegar, a gente só consegue explicar de uma forma, pela pressão social, pela pressão sociológica, por isso que ele está preso. Pelo ponto de vista Porque jurídico... ele ficou doente, não ficou? Ele precisou ir para o Nossa. hospital e mesmo assim o advogado não conseguiu reverter essa Não prisão. conseguiu reverter. E é pelo fato, pela importância que esse fato teve socialmente, ou seja, não é por um argumento jurídico. Isso, pessoalmente, me preocupa muito, porque quando o direito age não por meios jurídicos, a gente pode ver um ponto positivo imediato daquela pessoa. Mas o meu problema é sempre quando não é aquela pessoa. É quando eu precisar do direito e o direito for arbitrário comigo. Né? E o direito me mantém em prisão preventiva porque quer. Né? Porque quer. Claro, todo esse tempo que ele está preso vai se abater da prisão final dele. O que não vai adiantar muita coisa, porque ele está um velho do caramba, vai ser condenado provavelmente a muito tempo de prisão, vai abater, não vai chegar nem aos 20 anos, que é os 30 anos, que é o máximo, né? Então, não vai fazer diferença. Mas o tempo que você fica preso preventivamente abate da sua pena final também. Né? Ô, professor, Oi. Mas você falou aí que o fundamento para ele estar preso, você falou a pressão social, né? Uhum. A pressão social de que ele cometeu mesmo os crimes que ele está sendo acusado. Então, isso também não é uma forma de julgamento antes do último recurso? Não é porque é ilegal. Essa aqui é a questão. Não tem como a gente justificar. A decisão não está escrito isso. Ana. A decisão judicial coloca para ele que ele tem outros elementos. Fala que ele pode prejudicar provas, que ele pode fugir, que são elementos, porque são os elementos mais fáceis de manter uma prisão. O que é meio complicado a gente aceitar, porque é aquilo, as provas já foram coletadas e ele ficou um tempão lá e não fugiu. Então, isso tecnicamente não tá. Quando o juiz fez a fundamentação para ele voltar à prisão, não colocou lá porque a sociedade pressionou. Colocou lá porque ele pode atrapalhar o andamento do processo. Entende? O que está na decisão fundamentada não representa a realidade. Essa que é a preocupação, porque o juiz não pode colocar lá, eu vou manter ele em prisão porque a sociedade acha que ele é culpado. A questão dele é simples. O direito ele vai virar assim e vai falar, não me importa o que a sociedade acha. A sociedade nunca pode influenciar no direito. O direito é influenciado pela norma. Né? Pela norma. Aí que está o problema disso tudo. Né? Então, apesar de ser o fundamento que está no papel não é esse. O fundamento que está no papel é que ele vai prejudicar o processo. Mas no caso dele, professor, que apareceram muitas pessoas acusando ele do mesmo crime, ele não pode prejudicar as pessoas que ainda, um exemplo, tentar fazer com quem ele supostamente abusou, ele não pode impedir as pessoas de denunciar ele, entendeu? Entendi. Bom, essa é uma boa pergunta. Tem duas formas que eu posso interpretar essa sua pergunta. As pessoas que não denunciaram ainda e podem vir a denunciar, o que agora também não faria tanta diferença, porque ele tem mais de 120 processos, né? A pena dele não vai ter como ficar maior.
depois disso, os processos já foram recolhidos, etc. Ou que ele possa perseguir essas pessoas para além do processo. Né? Que nem a Natália falou, que ele tem influências, ele pode começar... Exatamente. Só que daí vem minha questão, né? E a Natália também, uma resposta para vocês. Vejam, eu vou até colocar aqui embaixo. Já adianto uma questão. Veja que a Constituição garante. O direito à pena é personalíssimo. Ela diz respeito à pessoa e ao fato. Então, vamos supor, você tem um filho, né? Esse filho é menor de idade, ele mata alguém. Você já ouviu a lenda que o filho menor de idade mata alguém e os pais vão ser presos? Isso daí é lenda, porque a pena é personalíssima. A pena, ela vai só à pessoa. E quanto ao fato? Né? Por que isso é interessante para a gente determinar? O direito penal ele só existe para fato que aconteceu, e não para evitar casos. Para evitar casos, a gente tem outras formas. Né? Tem outras estruturas do Estado. O direito penal ele só serve para quando aconteceu, quando você descumpriu, né, a norma, e para você receber uma pena por essa norma. O fato que está sendo investigado no caso de João de Deus, por exemplo, é os abusos sexuais que ele cometeu. Como que a gente vai manter preso por uma perspectiva do que ele pode vir a fazer, que seria um crime diferente de outro processo sobre outras coisas? Entende? Não diz respeito ao fato e não diz respeito ao crime específico atribuído a ele. Então, como que a gente pode usar esse processo para prever crimes posteriores? Existem outras formas? Existem. Existem outras formas fora desse processo. Outras formas. Existem medidas protetivas, né? Existe policiamento, tem várias coisas, proteção à testemunha, tem várias outras coisas. Mas quanto a esse processo, o que a gente discute? Crimes já cometidos e já discutidos sobre prova. Então, o que ele pode vir a fazer não pode entrar em discussão, porque a pena é personalíssima. Ela diz respeito àquele processo e àquela questão. Consegui ser claro quanto a isso? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. É difícil, eu sei que é difícil. Tá? Eu sei que é complicado. Eu sei que é muito difícil a gente desvincular o que a gente pensa socialmente do que a gente pensa juridicamente. Mas quando a gente consegue perceber que é óbvio que os exemplos sempre vão ser em casos radicalizados, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte: os casos radicalizados é onde mora o problema, porque o direito ele não está lá para proteger o caso radicalizado, ele está para proteger todo mundo, né? Ele está para proteger todos os outros casos. Não é o caso de João de Deus que a gente tem que se preocupar quando o caso acontece assim, é com os outros casos, né? Que essa é geralmente a grande questão. Isso prova que Kelsen realmente criou a teoria geral do direito de um jeito muito idealizado, coitado. Não veio viver aqui no Brasil, não. E no Brasil nem em outro lugar, porque realmente é dificílimo. Veja, Natália, lembra do caso Nardoni? Do caso Nardoni? O caso Nardoni é polêmico até hoje. O casal foi condenado, mas existem diversas teses, diversas teorias publicadas em livro de uma impossibilidade do crime ter acontecido. Estou falando que não aconteceu? Não estou falando isso. Tanto que eles foram condenados, transitaram em julgado. Só que é um crime polêmico até hoje do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque a gente teve um furor social que no dia do crime, eu lembro desse dia, era um fim de semana. Eu lembro que eu liguei a TV de manhã e o delegado estava falando ao vivo na Globo que tinha certeza absoluta que o casal tinha matado a criança. Então, veja, não tinha começado nem o processo, que a gente está falando de processo, né? Não tinha começado nem o processo, o delegado já estava falando em rede nacional que as pessoas tinham cometido o crime. O caso Nardoni é paradigmático para o estudo do direito, que é um caso em que não houve presunção de inocência. Não houve momento algum. Eles estavam condenados desde o dia que aconteceu o crime. Isso não significa que socialmente eles não fizeram. Pode ser que eles tenham feito. Mas do ponto de vista jurídico, eles sempre fizeram, eles sempre foram culpados. E assim foram condenados. Isso é um problema seríssimo para o direito. O direito brasileiro permitiu que eles fossem condenados, ainda que houvessem dúvidas sobre a autoria. O direito penal é muito claro. Se tem 10 certezas e uma dúvida, prevalece a dúvida. Prevalece a dúvida. Vocês já assistiram aquele filme que todo estudante de direito tem que assistir? Não sei quantos homens e uma sentença. Deixa eu lembrar. 12 homens e uma sentença.
Assistam, por favor, assistam 12 Homens em uma Sentença. Tem até no YouTube. Né? É um filme extremamente importante, que fala justamente sobre isso. É um júri americano tentando, que nos Estados Unidos você tem que ter um júri unânime, né? Tentando decidir sobre um crime. E vão sendo levantadas dúvidas sobre a autoria desse crime. E fica essa ideia, se há dúvida, a gente não pode condenar. Se há uma mínima dúvida, não pode condenar. Estudar os casos, o caso Nardoni é muito interessante, porque ainda que eles tenham feito, isso que é mais interessante de estudar no direito, ainda que eles tenham feito, o julgamento deles foi feito praticamente sem considerar qualquer dúvida possível. Isso é muito grave para o direito, principalmente para o direito constitucional. Aqui no caso Nardoni, a gente tem uma violação do artigo 5º, 57. Não houve presunção de inocência. Não haver presunção de inocência, meus caros, por Nardoni, se eles fizeram, por exemplo, beleza, resolveu o problema punitivo. O problema é que qual Estado não presume inocência? São Estados autoritários. Estados autoritários são os Estados que não presumem inocência. Isso é muito grave, não para os Nardoni, mas para mim e para você. Para mim e para você. Que todos nós estamos sempre à mercê de poder ser considerado culpado. Sempre. Né? E a gente sabe, quem trabalha, vocês vão advogar, eu imagino que a maioria de vocês vão advogar, e muitos de vocês, mesmo que não gostem de penal, muitos vão advogar criminalmente, mas até quem não gosta no começo da carreira vai pegar um ou outro caso criminal. E quando vocês pegarem, principalmente se vocês não forem pegar por carreira, mas for pegar para tirar um dinheirinho, alguma coisa assim, vocês vão pegar muita gente, defensoria, né, indicação, vocês vão pegar muita gente pobre, e vocês vão descobrir que a realidade do direito é uma realidade em que a presunção de inocência é uma lenda, né? E vai caber a vocês, porque eu sempre fui muito idealizador, etc. Eu briguei com todos os juízes criminais que eu me meti por conta disso. E eu me ferrei demais também, tanto que eu parei de advogar, né? Não tive cabeça para continuar advogando. Agora, vai restar você. Você vai abaixar a cabeça, assumir que o direito no Brasil não respeita a Constituição, ou você vai fazer o mínimo, que é tentar garantir, porque esse é o trabalho do advogado, garantir a constitucionalidade do seu cliente. Daí fica contra você. Quando você garante a constitucionalidade de um, você está garantindo a constitucionalidade de todo mundo. É muito difícil isso. É muito difícil. Mas vamos lá, rapidinho. E não são casos isolados, né? A gente vê cada dia mais denúncias de pessoas inocentes que foram condenadas indevidamente, principalmente na classe mais pobre da sociedade. Natália, Então, o que é mais comum é, por exemplo, eu tenho um pouco de raiva, vou falar para você, desse debate de descriminalização de uso das drogas. Por quê? Porque você é careta e não gosta? Não é isso. É porque, para mim, descriminalizar drogas vai favorecer quem? Vai favorecer o usuário de classe média. Porque não existe posse, não existe artigo 28 no mundo criminal, meus caros. Todo mundo é preso por tráfico. Todo mundo é preso por tráfico. Para você desestabilizar e colocar isso para uso é dificílimo, porque se presume que todo pobre é traficante. Todo pobre bandido é traficante. Tem suas exceções? Tem suas exceções, claro que tem. Tem juízes excelentes, maravilhosos, eu cito eles para vocês. Mas a lógica jurídica atribulada, às vezes até não é nem por maldade, né? Não deveria ser assim, mas às vezes o cara nem presta atenção nos processos, é 56 processos por hora para julgar e só vai fazendo automático. Não tem presunção de inocente. Não é assim que funciona. Isso aqui, sendo defensor da Constituição, ainda mais hoje em dia, é uma tarefa dificílima que você precisa de psicólogo. Não é fácil. Defender, eu sempre falo, eu dou aula dessa matéria, escolhi o constitucional como forma, né, dentro do direito, sempre estudei constitucional desde a graduação, me dediquei a constitucional, e ser um constitucionalista, ser um democrata constitucional, dá dor de cabeça. É só raiva, porque você luta por uma coisa básica que é muito difícil. É o que eu sempre falo, hoje a gente está vendo essas manifestações para fechar a STF. Faz anos que eu falo aqui, gente, vocês têm que parar de tentar colocar a culpa no judiciário. Não é assim que funciona. Mas não, isso vai se proliferando, porque socialmente e juridicamente são coisas diferentes. Só que a dureza da lei, ela está aqui não para ser dura, mas para ser garantidora. Não é para ser justa também, mas é para ser garantidora. Sed lex dura lex, né? Bom, rapidamente para eu terminar aqui, porque a gente já passou muito tempo aqui, e a gente começou mais cedo, eu acabei de lembrar, que a gente começou mais cedo a aula.
Toda prisão que não for feita por isso, como a gente está discutindo tudo isso até agora, ela tem a ideia da prisão ilegal. E a prisão ilegal tem a ferramenta mais importante do direito, que é o habeas corpus. O habeas corpus, ele é uma ação, e toda ação está lá no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal. Essa ação, essa modalidade processual, ela está na Constituição, de tão importante que ela é, o habeas corpus. O habeas corpus é uma modalidade de processo para que qualquer ato atentatório à liberdade, qualquer ato atentatório à liberdade. E ele é tão especial que ele é o único processo que não precisa de advogado, não precisa de formalidade, né? Até se fala normalmente no direito que você pode fazer um habeas corpus no papel de pão. Não precisa ser para o interessado, né? Por um interessado pode ser para qualquer pessoa, né? Pode ser para qualquer pessoa. Você não viu que hoje à tarde um advogado aqui de Santa Catarina entrou com um pedido de habeas corpus para o Bolsonaro não ser preso pelo Alexandre de Moraes? Mas pode, qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus para qualquer pessoa, né? E, principalmente, ele é prioritário sobre todos os processos para julgamento. Ele entra na pauta antes de qualquer outro. O habeas corpus, ele não precisa de advogado, qualquer pessoa pode entrar. Ele não precisa ser formal, ele não precisa ser para você, pode ser para terceiro. Ele vai sempre ser julgado muito rápido, porque ele é contrato atentatório a qualquer estrutura de liberdade. Desde a prisão ilegal, até quando você tá na balada e perde a comanda e fala que não vai pagar R$500 de multa, e o cara fala que não vai deixar você sair. Ato atentatório à liberdade, cabe habeas corpus. Todo ato atentatório à liberdade, como está previsto... Opa, coloquei errado aqui. Como está previsto no slide anterior aqui. Caramba. Conseguiram mudar de slide. Dá por aqui. Né, aqui no artigo 5º, né, 61, né, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória, deriva a ideia do habeas corpus. Né, do habeas corpus. O habeas corpus é uma das estruturas mais importantes. Bom, prisão civil, rapidamente também. Essa aqui é bem interessante, e a gente vai entrar em outra coisa aqui. Prisão civil, ela é vedada pelas leis de direitos humanos internacionais. Ninguém pode ser preso civilmente. Por exemplo, se você dever dinheiro, você não pode ser preso, né? E etc. Só que o Brasil tem ainda uma modalidade de prisão civil. Vocês sabiam disso? Que no Brasil existe prisão civil? Existe, né? Para inadimplência. Inadimplência, né? Então tá todo mundo preso já. Não, inadimplência de alimentos. Né? A famosa pensão alimentícia. O Brasil... Nossa, gente, mas é proibido pelos tratados internacionais prisão civil. Por que o Brasil mantém? Vamos dizer assim, que a sociedade internacional faz vista grossa e o Brasil faz vista grossa. Não deveria, mas faz. Mas o motivo é nobre, né? Vai saber mais uma vez o problema social versus o problema jurídico. Que é a quantidade de pais no Brasil, né, que abandonam seus filhos, e a quantidade de pais no Brasil que acham que não precisam pagar pensão para filho, né? A quantidade de pais no Brasil que tem um discurso machista, que tem um discurso misógino, de que se pagar pensão a mulher vai gastar em creme para ela, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Esse discurso que muitos pais brasileiros, muitos pais brasileiros, se pudessem, nunca pagariam uma pensão. Então o Brasil ainda mantém essa estrutura, né? Essa estrutura, que é muito complicada. E por fim, isso aqui para encerrar mesmo, nos incisos 40, no 49, no 50, no 52 e no 54, você tem todos os direitos assegurados ao preso, né? Aí, obviamente, integridade, vocês vão ver que todos são descumpridos, como a gente falou, nas penitenciárias brasileiras a gente tem um problema. Integridade física e moral, comunicação imediata da prisão e do local em que se encontra, isso aqui é muito importante. Quando ele é preso, ele vai poder se comunicar, não é só com uma pessoa, ele vai poder se comunicar com a família, com o advogado, se comunicando em que penitenciário ou em que delegacia ele está, isso vai ter que ser informado. Vai ter que ser informado os direitos, principalmente, isso é extremamente importante.
a identificação do responsável pela prisão. Quem prendeu ele? Ele tem que saber quem foi, né, justamente para se tiver alguma ilegalidade. E, claro, né, direitos específicos para mulheres. Né? Imagina, a mulher grávida, presa, tem direito à amamentação? Claro que tem direito à amamentação. Como que funcionam essas questões? Eles devem ter direitos específicos. Né? A penitenciária é um local que tem muitos direitos fundamentais cerceados. Né? E as prisões femininas são muito complicadas nesse sentido. Né? Muito complicadas. Felizmente, a professora Jaqueline, grande professora Jaqueline, sei que vocês também adoram ela vai levar vocês, não teve nem ano passado nem esse por conta da pandemia, mas ano que vem ela falou para a gente, já que ela vai fazer com o primeiro ano, e vai levar vocês também que passaram do ano para isso, ela costuma levar vocês para penitenciário. Né? Muita gente não vai, né? Mas eu indico que vocês vão, que é importante conhecer, visualizar aquela realidade, não pensar naquela realidade como realidade do outro. Né? Isso aqui eu vejo na aula que vem, as práticas discriminatórias. Muita coisa que eu falei, hein? Mas dúvidas? É porque eu vi o horário e comecei a correr aqui. E eu tô com os dias contadinhos aqui pra gente terminar a matéria. Mas podem perguntar. Sem perguntas? Sem pergunta, tranquilo, professor. Então, beleza. Então, semana que vem a gente se vê de novo. Né? Não esqueçam de preencher lá o negócio do remoto ou do presencial. Tá? Eu preciso até terça-feira, porque a gente tem que começar a fazer a logística lá, ver como que vai distribuir as salas, etc. Então, eu preciso de saber de todo mundo. Bom final de semana para vocês. Qualquer coisa eu tô por aqui, só perguntar. Até mais, tudo de bom. Valeu, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.